Ou tá difícil hoje? Tá difícil. Tá difícil. Mas são coisas do Começou. viu? Conseguiu? Agora sim, a gravação foi iniciada. Gente, boa tarde. Bem-vindos a mais uma TPC da Educação Especial. Hoje, 12/11, a gente está com um pequeno atraso, né? Deveríamos ter começado às 14, um pequeno atraso por problemas técnicos, já resolvidos, né? Já está tudo certo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso primeiro ATPC, que a gente começou semana passada, não deu tempo. A professora Leandra aceitou o nosso convite da gente continuar a segunda parte hoje, um tema muito bom, muito interessante, que a gente vai dar continuidade hoje. Leandra, muito bem-vinda, obrigada pela participação mais uma vez, e desculpa por esses probleminhas técnicos que tivemos agora. Essas coisas acontecem. Muito obrigado eu pela oportunidade, né? Então, espero que eles estejam preparados para ficar mais 1h30 comigo hoje. Olha, eu tô. Já vou começar a anotar, porque é fantástica, a sua aula é fantástica. Não, na verdade é uma troca, né? Então, como o Alexandre disse, a gente vai dar uma continuidade, né? Então, tentem se lembrar um pouquinho da semana retrasada, sobre o que a gente conversou, né? Sobre a parte da motivação, da atenção, da memória, né? Traz um pouquinho disso. Ao longo da conversa, eu vou focar mais um pouco. A gente sempre vai estar retomando algumas coisinhas, tá bom? Agora, com a apresentação, eu acho que some minha câmera também. E, assim, pode me interromper a hora que vocês quiserem. Eu perco a noção, Alexandra, daí você dá uma olhadinha, tá bom? Fica tranquila, estou aqui a qualquer momento. Você pode me chamar. Coisa, tá, ok. Tá? Caso alguém levantar a mão, eu aviso, pode compartilhar, não tem problema. Tá aparecendo? Tá aparecendo a tela ou não? Está sim. Está. Desculpa, eu fechei o áudio. Então, vamos lá. Eu vou começar com uma mensagenzinha, se ele for, né? E vai dar mesmo problema da outra vez? Não. Então, eu vou começar com uma mensagenzinha para a gente voltar a uma palavra tão importante, tá? Que é a parte da motivação. Então, da mesma forma que sem fome não aprendemos a comer e sem sede não aprendemos a beber a água, sem motivação não conseguimos aprender. Então, a motivação, ela está muito ligada no ato de aprender. Ela faz parte, inclusive, de uma região, né, de uma rede neural que a gente chama de rede afetiva. E a intenção, na verdade, do ATPC de hoje é trazer mais alguns pontos da neurociência, mas chegar para a gente comentar sobre essas redes afetivas também, não com uma profundidade, que o tempo é pequeno, mas pelo menos para vocês terem conhecimento da existência das mesmas e como que a gente pode estar ajudando o aluno, principalmente o público que a gente trabalha, né, a se desenvolver. Tá? Então, só para relembrar o quão importante é a motivação para o ato de aprender, tá bom? Então, eu vou dar início da onde eu parei. Para o cérebro, para que ele consiga executar suas funções, né, que ele tenha a competência de fazer isso, ele também tem que desenvolver algumas habilidades, né? Essas habilidades, elas são focadas na atenção. O que é a atenção? É o ato da gente selecionar uma informação, é dar valor mais preciso para aquilo, é focar mesmo sobre a informação que está sendo oferecida para que ela consiga ter uma força mais concisa dentro do que? Da percepção e processamento cerebral, tá? Outra habilidade é a velocidade de processamento. O que vem a ser essa velocidade? É o tempo que a célula nervosa consegue fazer todo
toda a codificação e decodificação das informações. E, ao mesmo tempo, além dela receber essa informação, de passar para as demais. Então, isso a gente chama de velocidade de processamento da informação. A parte de flexibilidade mental, que a gente vai falar um pouco também sobre a neuroplasticidade hoje. Isso é muito importante. O nosso cérebro, ele é passível, ele é moldável, ele é lábil, né? Essa parte da gente poder fazer adequações mentais é o que nos ajuda a ter cada vez mais aprendizagem. A parte da codificação, que é o entendimento, na verdade, de toda a simbologia que nos chega, né? E recuperação, também uma habilidade importantíssima, que é o que vai fazer o quê? Resgate das informações já processadas e sedimentadas através da nossa memória. Isso é uma capacidade importantíssima também para o ato de aprendizagem, porque assim a gente pode ter a oportunidade de aumentar cada vez mais. E o raciocínio, que é a gente fazer o quê? É o ato da gente poder pensar, é o ato da gente poder argumentar, formular respostas coerentes aos problemas que nos cercam e assim por diante. Então, essas habilidades, elas são essenciais para tornar o quê? O cérebro competente, para tornar o cérebro apto a fazer as suas funções, principalmente quando a gente fala de aprendizado, tá? Então, a unidade fundamental para que tudo isso aqui ocorra aqui dentro do cérebro é o quê? São as nossas células nervosas, que nós chamamos de neurônios, né? Esses neurônios, eles, eles fazem conexões entre eles, ou seja, eles trocam informações através de sinapses. Para quê? Para que um ajude o outro, auxilie o outro na elaboração e depois na execução de uma ação daquela informação, daquele estímulo que ele conseguiu captar, tá? Que chegou até ele. Então, as células nervosas, elas fazem esse tipo de serviço, mas não sozinhas, elas precisam das companheiras, né? Muitas vezes de regiões até longe da onde foi iniciado todo o processamento. Então, é através dessas conexões e das conversas entre elas, através da sinapse, que ocorre esse tipo de evento, tá? Então, como eu estava dizendo um pouquinho antes, o nosso cérebro ele tem uma capacidade plástica, ou seja, de estar moldado, de desenvolver novas conexões nervosas, muito ampliada e boa para fazer, tá? Então, essa plasticidade neural, ela só vai trazer o quê? Melhores condições de aprendizagem para a pessoa, ou seja, quanto mais a gente conseguir fazer essa plasticidade, né, que é, na verdade, de novo, ó, conexões novas entre neurônios, ou aprimoramento das redes, que a gente chama neurais, porque vai agregando cada vez mais células nervosas para executar o trabalho. Então, essa capacidade cerebral que a gente tem, isso que a gente chama de neuroplasticidade, ela vai fazer com que a pessoa se desenvolva e tenha um amadurecimento cerebral cada vez maior. Isso acontece muito na criança, muito. Não quer dizer que nós, adultos, também não temos. Então, toda vez que a gente tem vamos falar assim, uma informação, que a gente recebe um estímulo, nós temos essa capacidade. Então, quanto mais a gente estimular o cérebro, mais células vão ser ativadas, tá? Porque a gente nasce com todas elas aqui dentro, só que nem todas estão trabalhando nesse momento. Ainda tem algumas que estão aguardando o seu momento para trabalhar, né? Então, as perdas celulares normais que a gente tem são substituídas, né? Quando eu preciso de uma coisa mais elaborada, mais abstrata, eu vou requerer que outras células que estavam em estado latente comecem a trabalhar, ou seja, se ativem para poder auxiliar em todo esse processo. Isso é plasticidade neural, né? Essa é uma parte muito interessante
do sistema nervoso, porque ele consegue ampliar cada vez mais essas redes, essas conexões, essas informações, essas trocas, para a gente poder chegar no final o quê? Ter uma resposta muito melhorada com relação a todo o processamento que ocorre aqui dentro. E se a gente tem uma melhor resposta, automaticamente nós também temos uma ação melhor, né? Que é expressa através do quê? Do nosso comportamento. E isso quer dizer que nós estamos conseguindo aprender. Isso é importante na observação do aprendizado. Então, se nós mudamos os comportamentos, é porque nós estamos tendo aprendizado, né? E esse aprendizado está vindo dessa capacidade que a gente tem. Então, essas novas conexões, né, sinápticas entre os neurônios, elas só vão fazer o quê? Melhorar cada vez mais o nosso comportamento, tá? Então, imagine uma situação assim, ó, eu tenho entrada de informação através do canal auditivo, ou visual, tanto faz, ou tátil, qualquer um deles. Eu tive o processamento inicial numa região X lá do cérebro. Daí, o que aconteceu? Eu precisei de mais informação para eu poder executar uma ação. O que o meu cérebro consegue fazer? Ele consegue ativar outras regiões, né? Ou até no entorno mesmo da onde foi processada, ou até mesmo em regiões contrárias, como eu estou do lado direito, passo e preciso da informação do lado esquerdo, ou da área frontal, ou da área mais posterior. Né? Então, depende de onde eu necessitar aquela gama de neurônios especializados para agregar e juntar as informações, ele consegue fazer esse estímulo e fazer com que elas se ativem. Por isso que a gente né? A gente fala, né? Que o nosso cérebro ele é mutante, sim. Ele é moldável e é passível de modificar a todo momento. A gente promove desde que a gente nasce, ou até mesmo na barriga da mãe, desde que a gente está lá sendo formado, com os estímulos que a gente recebe, ao longo de todo o nosso desenvolvimento, então, ó, desde a nossa formação inicial até chegando próximo à parte de, vamos dizer, ir embora, morrer, a gente tem essa capacidade de modificação no cérebro. Claro que criança muito mais do que adulto, né? Porque as crianças nascem com as conexões nervosas apropriadas para manter o quê? A parte fisiológica, de sobreviver, de ficar vivo, que é essa função primordial do cérebro. Depois é que ela vem aprimorando a parte da aprendizagem, amadurecimento. Então, essa capacidade que a criança tem é muito mais rápida, ela é muito mais fácil. Então, qualquer estímulo consegue fazer essa mudança. No adulto já é um pouco mais difícil, então preciso de um estímulo muito mais intenso para que eu consiga fazer essas modificações, mas é possível acontecer. A gente aprende sempre, a gente tem essa capacidade, nosso cérebro tem essa capacidade de aprendizagem até o final da nossa vida, tá? E como que a gente pode estar promovendo isso dentro da aprendizagem? Então, quando a gente falar na aprendizagem, a gente está falando no quê? Nas mudanças que ocorrem no nosso cérebro. Então, essas modificações do nosso cérebro, ele simplesmente vai promover a aprendizagem. Por quê? Essas modificações que ocorrem, elas mudam os padrões de conexões. E essas mudanças nas transmissões, nesses padrões, acabam fortalecendo quem? A nossa, como fala assim, vai fortalecer nossas operações mentais, que nada mais é do que resultado da combinação de todas as funções cognitivas, que a gente já tem falado, tá? Então, aquelas habilidades do cérebro. Toda vez que eu ampliar isso, eu vou ter o quê? Aprimoramento das minhas operações mentais. Isso aí é que vai gerar o quê? O aprendizado. Então, vou voltar. A estrutura de uma aprendizagem, na verdade. Então, toda vez que o estímulo chega no cérebro, e ele é processado, porque não adianta ele chegar, ele tem que ser processado, né? Ele vai causar modificações nas conexões nervosas,
E através dessas mudanças nas transmissões, que são transmissões padronizadas até então, elas acabam, né, que a gente consegue mudar através da perdão, elas acabam fortalecendo essas operações mentais. E isso é que vai gerar de verdade um aprendizado, tá? Então, essas modificações, a garantia de que ocorra essas modificações é o que vai nos trazer uma verdadeira aprendizagem. É uma mobilização mesmo, uma estimulação, tá? Então, por exemplo, assim, ó, quando a gente nasce, belezinha, a gente precisa comer para a gente poder manter o nosso fisiológico, certo? A gente não tem essa autonomia. Então, conforme a gente vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, vai tendo estímulos direcionados a esse ato, né, para executar esse ato, o nosso cérebro, o que ele vai fazendo? Ele vai fazendo conexões, 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 cada vez mais aprimoradas, agregando todas as informações para que eu tenha a capacidade de pegar no talher, no copo, para que eu tenha capacidade de levar isso até a minha boca, né? Então, eu vou desenvolvendo outras habilidades, ou seja, vou estar fazendo outros comportamentos, né? Executando várias ações ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu estou tendo essas mudanças, eu estou tendo estímulo, estou processando, mas eu estou precisando de mais. Então, o cérebro entende que eu estou precisando de mais informação e começa a ativar todas essas células que vão agregar para eu chegar a uma hora que eu não precise mais de alguém que me dê a comida. Eu mesma consigo ter autonomia para comer, tá? Isso acontece com qualquer coisa, no andar, no falar, né? Qualquer tipo de aprendizagem que a gente tem que ter tem o mesmo tipo de processamento. E a parte acadêmica, vamos dizer assim, não é diferente. Tem a mesma vertente, é a mesma via, tá? De desenvolvimento. Então, começa inicialmente a gente só com aquelas coisas básicas, aí conforme a gente vai precisando e tendo mais estímulos, mais elaborados, tem que ir passando de uma coisa mais para uma coisa mais abstrata, eu vou requerendo mais células nervosas. Se eu vou requerendo mais células nervosas, eu vou modificando todas essas transmissões. Eu vou aprimorando cada vez mais, tá? Aí sim vai ter aprendizagem. Então, esses estímulos provenientes do ambiente, tanto externo quanto interno, combinado com as operações mentais, ativam as nossas células nervosas, ora mais, ora menos, né? E isso é que me permite fazer o quê? Essas conexões, essas diferentes transmissões, para que eu tenha um aprendizado. Como que a gente, né, pode fazer isso? Como que a gente pode fazer isso? Através do que a gente chama de um evento que a gente chama de ginástica neural ou neuróbico. Até os neurônios precisam fazer ginástica, hein, gente? Então, o que isso traz? Essa ativação das células nervosas, elas vão fazer o quê? Vão fazer com que a célula faça, na verdade, conexões mais fortalecidas, mais intensas. E isso vai trazer um padrão de mudança nas transmissões, tá? Essa ginástica neural, ela consegue fazer com que o nosso cérebro ele fique mais ativo, que ele vai deixar o cérebro mais, vamos falar assim, mais ativo mesmo, assim, que ele tenha a capacidade de fazer novas conexões mais e mais e mais, até ele conseguir chegar num ideal, tá? O ideal que sempre pode estar sendo melhorado, tá? Então, assim, e assim por diante. Isso vai levar também a parte de procurar soluções inovadoras para resolver problemas, sair só daquele padrãozinho de chegar, ir até um ponto,
chegar mais um pouquinho, não. Ele vai te dar caminhos diferentes, ele vai te dar alternativas para a gente poder resolver situações, tá? Ele vai ativar muito a parte da criatividade, né? E quando a gente ativa a parte da criatividade, a gente consegue sair de situações por outros caminhos, né? Isso é muito importante. Ele vai também trazer a parte da gente quebrar aquelas rotinas, tirar, né, nosso cérebro daquele automático que ele tem, porque ele é automático, mas se cada vez que eu tiver um estímulo, que eu fazer essas células trabalharem cada vez mais eu vou tirando ele dessa parte de mesmice que ele tem, de fazer só aquela função. Então, se eu estimular, eu tenho retorno. Olha a palavra importante: estimular, motivar, dar oportunidade. São coisas importantíssimas para o desenvolvimento e para a capacidade neural, tá? De fazer novas conexões. Essa parte da flexibilidade mental através da plasticidade, ou seja, adaptações cerebrais são possíveis de serem feitas, desde que tenha esse estímulo, né? E trazer novamente, de novo, estabelecer novas redes neurais. Então, são coisas extremamente importantes quando a gente faz essa ativação neural. Então, a gente tem como fazer isso. Se a gente parar para pensar, ó, como que o professor faz isso? A gente faz isso a todo momento. A gente promove isso com o aluno, com cada informação, com cada ativação sensorial que a gente possa promover para o aluno, a gente está promovendo essa ginástica neural, tá? Então, entrando nisso, como que a gente pode estar fazendo isso? É mobilizando mesmo todos os sentidos que nós temos, não só os sensoriais, mas o somato sensorial, o sentido emocional, que está atrelado à parte da afetividade na aprendizagem, tão importante no ato de aprender. Então, se a gente conseguir trazer essa mobilização através de metodologias e práticas pedagógicas diferenciadas que atinja a maioria e que faça com que eles consigam realmente captar informação, a gente vai ter aprendizagem. Então, quando a gente faz essa mobilização, na verdade, dos sentidos, a gente acaba proporcionando mudanças no comportamento, ou seja, cada vez mais ele fica aprimorado. Então, quer dizer que eu estou ampliando cada vez mais a aprendizagem, né? Eu consigo motivar as pessoas trazendo coisas diferentes. Então, eu faço com que ele tenha um ato de raciocínio, que ele pense, né? Eu vou trazer coisas que não é só aquele canal, só o auditivo, só o visual. Eu estou fazendo ele participar da aprendizagem. Quando ele participa da aprendizagem, ele vai adquirir melhor conhecimento com relação ao que eu estou propondo a ele, porque eu tirei ele daquela condiçãozinha só de receber a informação, né? Isso aí é importante. A gente acaba quebrando rotina, sai daquele padrãozinho de novo, traz algo diferente, tá? A gente tira o cérebro dessa mesmice que ele tem, que é automática, que é própria dele. Então, sempre lembra, né, que o cérebro, ele é passível e ele ama, ele adora ter descarga de dopamina, que vai ativar o centro de prazer, ou seja, ele adora aprender. O cérebro, ele gosta, ele não acha ruim. Pelo contrário, toda vez que a gente ativa a gente tem uma sensação de felicidade mesmo, tá? Por quê? Porque o cérebro, ele mostra isso, ele traz, inclusive, alguns eventos fisiológicos para o meu organismo, porque ele sente muito prazer em aprender. Então, se a gente promove, se a gente estimula todos esses sentidos ao mesmo tempo, a gente traz muita coisa importante de informação para o próprio organismo, para o próprio fisiológico nosso. Por quê? Porque o cérebro ele fica muito bem, ele gosta disso, tá? Então,
Uma coisa também importante, ó, quando a gente tem mentes afiadas, claras e trabalhadoras, a gente tem uma função cerebral muito mais aguçada. Então, todos os desafios que a mente passa, é importante, lembra, gosta de aprender, adora aprender, na verdade. Com isso, a gente consegue elaborar mais estratégias de memorização, que vai contribuir muito com a parte de aprendizagem. Por si só, a própria pessoa vai desenvolvendo estratégias diferenciadas que vão fazer com que ela tenha uma sedimentação da aprendizagem através de uma memória de longo prazo muito mais efetiva. Tá? A gente consegue resolver melhores problemas, ou seja, a gente tem um raciocínio mais objetivo, a gente, assim, consegue ser mais preciso em resolver os problemas, consegue achar alternativas através de criatividade, e com isso a gente acaba absorvendo muito mais fácil todas as informações, tá? Então, quando a gente exercita o nosso cérebro, a gente amplia muito o que? As funções executivas dele, que é a memória, a estratégia, a coordenação, raciocínio lógico, concentração, a parte de criatividade, a atenção, que é o foco. Então, os desafios para que ele aprenda cada vez mais. Quanto mais a gente exercitar o cérebro, mais a gente consegue melhorar as funções executivas dele. Se eu consigo melhorar e fortalecer cada vez mais, quer dizer que eu tenho o quê? Ampliações nas minhas operações mentais. Se eu tenho as minhas operações mentais cada vez mais desenvolvidas e evoluídas, eu tenho melhor aprendizagem, tá? Então, o exercício, fazer com que a pessoa use e mobilize todas essas funções executivas, é o que vai garantir que a gente tenha aprendizado. Um aprendizado não superficial, né? Mas um aprendizado real, profundo, que a gente consiga aplicar esse tipo de informação que a gente está adquirindo nas ações que nós fazemos e que temos através dos nossos comportamentos. Uma coisa importante da gente parar também para pensar, né, é propor situações de forma investigativa para o aluno. Eu comentei na semana retrasada que nós temos hoje o formato dos alunos muito receptivos, né? E cabe a nós, professores, envolver, sim, o aluno na aprendizagem, tirar ele dessa condição de receptividade, sim, fazer com que ele pense. E a gente só vai fazer isso se a gente der oportunidade para que ele se envolva na aprendizagem. Ele vai acionar muito mais uma parte que a gente chama de rede afetiva, que também faz parte de todo um processo de aprendizagem, né? Essa forma investigativa só traz ganho para o aluno, faz com que o cérebro seja desafiado, faz com que ele se ative. Se ele se ativar, eu vou ter todos os eventos que eu comecei a falar no início dessa formação, tá? Esse trazer dessa forma investigativa para o aluno, envolver ele em toda a aprendizagem, só vai fazer com que ele estabeleça conclusões lógicas melhoradas, tá? Então, o ato de pensar, de raciocinar, vai ser muito mais precisa, muito mais objetiva, vai contribuir para isso, vamos dizer assim, que vai contribuir também para que ele tenha uma comunicação muito mais efetiva, ele vai se fazer entender. Agora, como ele vai fazer, aí é de cada um, tá? Mas ele vai se tornar mais competente em se comunicar. Vai trazer também vias e meios diferenciados para que ele resolva as situações. Vai gerar uma autoconfiança imensa nele, porque ele vai entender que ele tem capacidade, né? Isso vai criando cada vez mais responsabilidade nele e vai incluir ele simplesmente pensar que o outro pode ser diferente. Até aí, nisso, a gente vai conseguir fazer com que ele se desenvolva,
tá? Fazendo com que ele se envolva no ato de aprendizagem, ou seja, sair daquela forma de só receber a informação e ele participar de todo o processo de uma maneira investigativa, através de uma pesquisa, não de eu dar coisas prontas para ele. Eu posso mediar todo esse caminho, eu posso dar condições para ele chegar em uma resposta, vamos dizer assim, né? Que nem sempre é uma resposta final, mas se eu fizer tudo isso, eu vou estar trazendo muito ganho, né, para essa pessoa, para o desenvolvimento dessa pessoa. Então, atividades também que a gente pode estar aplicando, que vai fazer com que ele tenha e seja mais ativo, são as atividades que levam ao raciocínio. E essas atividades que levam ao raciocínio vão ampliar o quê? O ato dele pensar. Ele vai ter um processamento neural muito mais rápido. Toda vez que a gente ativa, né, essa parte que a gente faz da estímulo de raciocínio para o aluno, eu consigo ampliar essa velocidade de processamento e de conexões entre outras áreas para poder fazer ação. Uma coisa legal e importante, assim, para a gente trabalhar, principalmente quando faz o atendimento do nosso público, é trabalhar jogos como dama, resta um, se eles conseguirem entender o propósito e o mecanismo do xadrez. São coisas super importantes que fazem e contribuem com relação a essa parte de fortalecimento no pensamento ser muito mais ligeiro, vamos dizer, em todo esse processamento ser mais ligeiro. Assim, eu não tenho, na verdade, o quê? A perda de informação. Eu vou conseguir executar a ação melhor. Então, trabalhar atividades de raciocínio é muito importante. Faz também com que ele aprenda mais, tá? Não é só a rapidez da informação, vai trazer uma melhoria com relação à parte de aprendizagem e vai criar uma memória melhor. E a gente sabe, principalmente quem trabalha com a parte dos cognitivos, né, com os DIs, que essa parte de memória é muito mais complicada para a gente trabalhar. Eles esquecem muito. Por quê? O processamento cerebral deles, eles não são tão fortalecidos assim. Então, quer dizer que a sedimentação da memória de longo prazo não é tão efetiva, né? Então, isso vai atrapalhar um pouco no aprendizado. Né? E se a gente puder trabalhar essa parte de raciocínio, trabalhar ele na parte de investigação, a gente só vai contribuir para que ele tenha maior retenção de informação, ou seja, ele consiga estabelecer melhor memória. Tá? E a memória é a base para a nossa aprendizagem, como a gente já falou na outra TPC. Tá? Eu tenho a atenção, com certeza, mas a atenção ela tem que ser processada, então é uma coisa importante. Quando é processado, eu tenho o quê? A sedimentação através da memória. E a memória é a base para a gente poder ampliar cada vez mais nossa aprendizagem. E a gente precisa fortalecer isso, principalmente no nosso público. E agora eu vou chegar, olha como vai ser rápido hoje, vou dar tempo de vocês conversarem comigo hoje. Então, agora eu vou passar por uma parte que eu queria, na verdade, desde a outra semana chegar, que é falar um pouquinho sobre os princípios da aprendizagem, tá? Nós temos 3 princípios básicos para a aprendizagem. O primeiro, vamos dizer assim, é sempre estar motivando o aluno, tá? Envolvendo, dando oportunidade. Quando a gente faz isso, a gente ativa uma rede que a gente chama de rede neural afetiva. Então, para a gente poder ter aprendizagem, eu tenho que ter essa parte afetiva junto. Outro ponto importante, que a gente chama também, vamos lá, o segundo ponto importante, né? Segunda, seriam as práticas pedagógicas, né? Diferenciadas, né? Acessíveis. Por quê? Cada ser humano, ele aprende de uma maneira. Vocês mesmos, não sei, acho que nós estamos em 30, 35, cada um de nós, incluindo eu, falando e conversando com vocês,
cada um de nós está conseguindo captar a informação e processar de uma maneira. Então, se a gente usar uma coisa padronizada, nós não vamos conseguir ter o acesso a quase todos. Todos, talvez seja muito difícil, mas uma grande maioria. Então, se a gente puder estar acionando vários tipos de metodologia, para a gente poder dar acesso à informação para os alunos, é muito importante também e vai contribuir. Isso é um dos princípios da aprendizagem. A gente parar para pensar que a informação ela tem que chegar ao aluno de multimaneiras, né? Porque cada um consegue captar essa informação de uma maneira. E isso é que é tão legal e tão interessante de ser professor, né? Que ativa muito a criatividade do professor. Como é que eu vou desenvolver tal assunto e que eu consiga atingir a todos que eu tenho na sala de aula ou que eu tenho no atendimento pedagógico especializado? Então, o que eu vou promover para que eu consiga atingir aquele grupo que eu fiz com aqueles alunos? Quais as metodologias que eu vou estar usando para que ele tenha acesso à informação? Então, isso é uma coisa importante da gente pensar. E ela está atrelada, essa parte, vamos dizer, esse ponto, esse princípio, está atrelado com uma parte que a gente chama de rede neural de reconhecimento, tá? Então, essas representações, essas figuras, elas estão exatamente no ponto que trabalha com as redes neurais. Então, esses 3 princípios têm as 3 redes atreladas a ela. E a terceira, não muito menos importante, porque cada uma delas é importante para ter todo um processo, ela está aberta, atenta, multimaneira. A gente está aberto e atento, na verdade, às multimaneiras, né, do que o aluno consiga expressar a sua aprendizagem. O princípio está relacionado com a parte da estratégia, com a rede de estratégia. Então, eu vou voltar só um pouquinho, ó. Os princípios para a aprendizagem. Eu tenho que ter o quê? Envolvimento, motivação. Eu tenho que oferecer de multimaneiras para que ele tenha acesso à informação. E eu tenho que entender e fortalecer cada vez mais o ato dele expressar a aprendizagem. Então, o jeito que ele vai executar tudo aquilo. Esses 3 princípios, eles são importantíssimos para o ato, ou seja, para o processo de aprendizagem, tá? Então, essas redes envolvidas na aprendizagem, a gente não pode, assim, pensar elas de uma maneira, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira, não. Elas todas têm que estar de mãozinhas dadas e vamos lá, vamos começar uma aprendizagem, então todas vamos sair, caminhar, então todas vamos começar com o pé direito, depois pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, de mãos dadas, uma do lado da outra. Horas mais, hora menos, uma vai um pouquinho mais para frente e as outras ficam recuadas. Porém, elas trabalham de uma maneira totalmente colaborativa e integrativa, tá? Então, elas não podem ser pensadas separadamente. Elas têm que ser pensadas em trabalho colaborativo, ou seja, totalmente integrado, para que eu tenha de verdade uma aprendizagem. Então, vamos pensar assim, ó, a primeira rede que a gente pode estar conversando é a rede que a gente chama de rede afetiva. Essa rede afetiva, ela na verdade, ela possui neurônios, né, células nervosas, todas atreladas ao que a gente chama de sistema límbico. Não sei se vocês já ouviram falar, ou não. Essa parte do sistema nervoso, do sistema límbico, ele é especializado em processar todas as informações voltadas à parte das emoções, de sentimentos e afeto, né? No âmbito da aprendizagem, ele traz o porquê de aprender. Então,
trazer a motivação do aluno é de suma importância, faz com que ele veja significado para o aprendizado. É o porquê da aprendizagem. Então, se ele entender o porquê disso, ele vai se envolver, ele vai ter motivação para realmente ter aprendizagem. Então, por isso que eu falei lá anteriormente que essa parte afetiva, então trazer o sentido emocional para a aprendizagem é muito importante. Eu tenho que ativar essa rede neural. Então, eu vou ativar essa, vou ativar de reconhecimento e vou ativar outra. Então, eu tenho que ativar as 3 para eu poder ter um verdadeiro aprendizado, né? Aí a gente vai para a parte das redes neurais, que a gente chama de rede neural de reconhecimento. Essa rede neural de reconhecimento, ela está envolvida com regiões cerebrais que são responsáveis para começar, iniciar um processamento. Então, reconhecer o que está vindo de informação. Então, ele reconhece isso e aí ele vai fazer análise, ou seja, vai fazer toda a resposta, tá? Então, essa rede é o ato da gente poder receber a informação. E ela está atrelada com os princípios, que é o quê? A gente trazer a informação para o aluno por multimeios. Porque nem sempre eu consigo processar só naquele pedacinho. Eu preciso que seja aquele pedacinho, mais aquele, mais aquele. Então, eu tenho que oferecer esse tipo de informação de acesso para o aluno, tá? Então, através disso, eu consigo mobilizar essa rede para que ele tenha esse reconhecimento da informação. Se ele reconhecer essa informação, ele vai simplesmente decodificar tudo isso, vai fazer toda essa análise para depois eu passar para uma outra rede que vai elaborar toda a execução, tá? Então, o que é importante? Diferentes formas de perceber e compreender a informação. A gente tem que pensar o quão é diferente os nossos alunos. Quando se trata, então, do público da educação especial, a qual vocês trabalham, assim, muito mais fortalecido, né? Vamos dizer assim, o trabalho de vocês é voltado nisso. A gente tem que pensar o quanto eles são diferentes, né? Como eles conseguem processar essa informação. Cada um deles é diferente. E numa sala de aula, no regular, vamos dizer assim, não é diferente. Cada um é um. Cada aluno é o aluno. Então, é importante o professor sempre lembrar isso. É uma coisa muito bonita da gente ser professor, né? Ter o privilégio de conviver com toda essa diferença, né? E buscar como atingir a todos, acionar essa rede neural, essa parte, né, de reconhecimento, de fazer receber toda essa informação, fazer análise de tudo isso. Então, isso é uma coisa muito gostosa do professor, de trabalhar com essa diversidade, né? Enriquece muito, ativa muito o cérebro do professor também. E a terceira, não menos importante, vamos dizer assim, né, que seria a rede estratégica. Essa parte da estratégica, ela está relacionada com estruturas voltadas ao planejamento consciente, que a gente chama de está bem voltada para a parte do lobo frontal do nosso cérebro, onde a gente faz toda a nossa parte de planejamento de execução consciente, tá? Eu acho que eu dei um exemplo na outra TPC, falando do ato de atravessar a rua, e o ato de eu pensar assim, ó, pé direito, pé esquerdo, vem toda dessa região. Então, é a região onde a gente faz o quê? A gente faz todo um planejamento do começo, meio e fim da ação que eu vou fazer o quê? Executar. Tá? Então, as redes estratégicas, né? Todas as células nervosas envolvidas, as conexões envolvidas nesta parte, elas estão voltadas no ato de planejar a ação que eu vou executar, tá? Então, aí vai entrar naquela parte do princípio. Eu tenho que fazer o quê? Deixar o meu aluno
se expressar de todas as maneiras possíveis que ele consiga, né? É claro que eu não posso deixar somente através de um desenho. Vamos tentar ampliar, né, dentro das possibilidades dele. Vamos tentar ampliar a parte de comunicação oral. Vamos tentar ampliar a parte da escrita dele, né? A expressão corporal. Então, a gente se comunica de multimaneiras também. Basta a gente poder fazer o quê? Entender, né? O professor tem que entender a maneira a qual essa pessoa que está ali sendo passível da aprendizagem que nós estamos tentando proporcionar a ela, que ela possa se expressar. Então, essa rede neural também é muito importante nesse ponto, tá? De como ele vai planejar e como ele vai mostrar, ou seja, como que ele vai executar tudo isso. Então, para a gente, dentro dos princípios da aprendizagem, é o quê? É lembrar que ele pode ter vários meios de se expressar. Ele não precisa exatamente fazer um texto escrito. Ele pode fazer um desenho, ele pode estar se expressando com o próprio rosto, mostrando a parte do aprendizado dele ou não, do corpo, de como ele se movimenta, tá? Então, oralmente, depende da habilidade que esse aluno traz. Mas eu não posso deixar somente essa habilidade. Vamos tentar sempre estar aprimorando as demais. A gente sempre parte dessa para ampliar as outras. Dessa que ele mais traz, né? Que ele domina mais, para a gente poder sempre estar ofertando estímulos para que ele desenvolva as demais também. Então, uma coisa importante, né? Se a gente pensar nessas 3 redes neurais, nós conseguimos ter uma compreensão de que cada aluno é único, né? Na sua forma de entender, de processar e executar todas as ações. Isso é que me faz refletir bastante, assim, com relação a essa classificação que eu não gosto muito mais, infelizmente, né? Da pessoa ser eficiente ou deficiente, né? Nem sempre. Uns são mais, outros são menos. O quê? Desenvolvidos ou menos ou mais desenvolvidos, mas não são deficientes e inteligentes. Cada um tem uma habilidade, né? Se a gente parar para pensar em como cada ser humano consegue executar, atrelar essas 3 redes, o como esse cérebro está funcionando é que me traz entendimento de que eu não posso classificar as pessoas. Eu tenho que exatamente fazer o quê? Partir do que ela consegue para poder dar estímulo e ampliar cada vez mais. Todo mundo é passível de aprendizagem, né? Eu particularmente tenho um problema muito sério com essas categorias, essas classificações. Eu não sei vocês, mas eu tenho bastante isso, né? Isso me dói bastante. E como professora, isso. Cada aluno meu é importante dentro da minha sala, né? E cada um tem a sua maneira, o seu jeito de ser, de se expressar, de aprender, né? Isso é muito interessante, principalmente quando eu junto todas as informações relacionadas à parte de neuroaprendizagem e neurociência. Então, eu vou fazer um pequeno resumo com relação à parte das redes, na verdade, né? Então, as redes, as 3 envolvidas na aprendizagem, são especializadas de acordo com a função e das partes cerebrais envolvidas que trabalham de forma colaborativa e somativa. Então, cada uma das redes traz, na verdade, uma especificação, né? Mas trabalham de uma maneira super atrelada e uma vai ajudando a outra para poder chegar num aprendizado. Então, as redes de reconhecimento, elas, na verdade, elas são o quê? Elas nos trazem a porção de entender a informação que nos chega. Se a gente não tiver esse entendimento, se a gente não tiver uma captação boa dessa informação, eu não vou conseguir, eu vou bloquear aí a informação, né? E eu não vou dar todo o desencadeamento de um processamento
para eu adquirir uma aprendizagem. Então, essa rede de reconhecimento, ela é especializada em adquirir essa informação, tá? A parte das estratégicas, né? Em planejar, ela é especializada em planejar, executar. Então, desde o início, o que eu vou fazer? Eu vou dar um passo, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, para poder chegar até a minha porta. Então, eu tenho, na verdade, todo um planejamento que a gente faz de uma maneira tão automática que parece que é inconsciente, mas não é. É consciente. Esse planejamento é totalmente consciente. A gente faz isso para chegar a executar alguma coisa. Tá? Então, essa rede de estratégia é sim criar estratégias para executar alguma coisa, uma ação. Tá? Ou seja, expressar um comportamento. E toda vez que eu expresso um comportamento, eu estou mostrando o tipo de aprendizagem, a quantidade, a qualidade de aprendizagem que eu estou tendo. E a rede afetiva nos traz, na verdade, o que? O ato, o interesse no ato de aprender. Tá? Eu vou dar significado para aquilo, eu vou ter um envolvimento com aquilo. Então, eu tendo um significado, eu tenho um norte, eu vou buscar mais informação, eu vou tentar trabalhar melhor essa informação que está vindo, tá? Então, essas três redes, elas são de extrema importância. Isso, imagina a quantidade de células nervosas envolvidas em cada uma dessas redes. As regiões cerebrais envolvidas em cada uma dessas redes, elas são enormes. Elas conectam áreas diversas, tá? E para isso ela precisa de todas aquelas habilidades cerebrais para poder fazer todas as funções executivas do cérebro. Vamos lá, eu vou trazer um exemplo para ver se eu consigo aplicar, na verdade, para vocês essa informação das redes. Ó. Eu tenho um ato simples, escrever um cartão de aniversário para uma pessoa, tá? Como que eu vou conectar essas três redes? Eu vou ter primeiro a de reconhecimento. O que a de reconhecimento vai fazer? Ela vai trazer o quê? O entendimento do que é o aniversário. Ela vai fazer a identificação do cartão de aniversário. Ela vai entender o que é caneta, nossas mãos, quando que a gente pode escrever, como que vai ser nossa assinatura. Então, ela vai fazer todo esse reconhecimento mesmo do que é aquilo, qual é a informação que está chegando. Aí eu vou acionar a rede estratégica. A rede estratégica, ela vai mobilizar todo um planejamento para eu poder escrever isso, ou seja, eu vou entender o tamanho da minha letra, eu vou entender o espaço que eu tenho para escrita, eu vou entender qual o tipo de letra que eu vou estar fazendo com a minha mão, qual mão que eu vou estar utilizando para isso. Então, eu vou fazer todo um planejamento. Eu vou pegar primeiro a caneta, depois eu vou abrir o cartão, depois eu vou começar pelo nome da pessoa, escrever a primeira palavra, depois eu vou fazer as frases, depois eu vou fazer o quê? Eu vou assinar. Então, eu vou fazendo passo a passo do que eu vou ter que executar. É essa parte da rede estratégica que vai estar fazendo, tá? E a rede afetiva, ela vai trazer o quê? A motivação de eu querer escrever. Então, a parte afetiva, o sentimento que eu tenho com relação àquele colega, com relação àquele amigo. Então, eu vou ter um motivo para fazer isso. Então, o cérebro trabalha dessa maneira, com essas três redes ao mesmo tempo. O ato somente de escrever um cartão, eu estou fazendo isso. Imaginem isso com qualquer outro tipo de ação que eu queira e vou executar. Eu vou estar mobilizando exatamente as três, hora mais, hora menos. Então, uma primeiro, depois a outra, e uma vai desencadeando a outra, tá? Uma vai puxando a outra. Elas trabalham, como eu disse, de uma maneira totalmente integrada, tá?
Gente, eu tô falando, vocês não estão falando nada? Eu tô indo. Não, tá ótimo, Helena, fica tranquila. A gente está acompanhando. Como diz meu diretor, eu falo, não paro. Imagina, tá ótimo, tá excelente. Se Então, o professor quiser levantar a mão, por enquanto, não tem ninguém eu não levantando sei a nem mão. quanto tempo. Eu corri tanto hoje que eu acho que vai dar tempo de sobra. Olha que Vamos bom. lá. Ó, gente, 15:08, né? 3:08. Dá tempo ainda. Tá. Então, ó, eu coloquei assim, ó. Eu tô acabando, mas eu não tô acabando, tá bom? Isso, na verdade, foi uma conversa inicial, para trazer bastante reflexão para vocês, né? Procurarem também essa parte mais voltada à parte cognitiva, né? De desenvolvimento neural. Assim, é um acabar, mas não acabar, né? Visto que ainda é uma ciência muito nova, né? Então, tem muita coisa para a gente aprender ainda, muita coisa nova para sair, para a gente poder estudar, para a gente poder trazer para a parte da aprendizagem acadêmica, vamos dizer assim, né? Então, são coisas assim importantes, né? Que a gente tem que pensar para a gente poder refletir com relação à aprendizagem. Algumas palavras, algumas ações, 5 pontos são essenciais, que é o quê? A motivação, que eu tenho falado isso desde a semana retrasada, né? Então, motivar, envolver o aluno, traga ele para a aprendizagem. Isso é muito importante. Independente da sua cognição, independente da sua condição sensorial, né? Trazer ele para a aprendizagem, ele só vai ganhar. Então, é motivar, dar um significado para ele, ativar essa parte da rede afetiva é importante, né? A parte da memória, criar memória, para dar condições para o aluno para que ele mesmo amplie cada vez mais a estratégia de memorização que ele elencar, que ele julgar melhor, né? Por quê? Porque a memória é a base, é o alicerce da nossa aprendizagem. É através dela que a gente vai ampliando cada vez mais a nossa aprendizagem. A parte atencional, a atenção, o foco, a seleção de informação, isso vai fazer com que tenha uma aquisição da informação muito mais fortalecida, fazendo com que eu tenha prioridade no processamento dessa informação aqui dentro do sistema nervoso. Se eu vou ter prioridade e eu vou ter essa informação com mais impacto, eu vou ter automaticamente um processamento melhorado. Se eu tenho e mais profundo, se eu tenho esse pensamento melhorado, esse processamento, perdão, melhorado e mais profundo, eu tenho criação de memória. Então, uma leva a outra, né? A parte emocional, como eu disse, ó, trazendo eles, motivando eles, fazendo com que eles vejam significado na aprendizagem, mostrando onde a gente pode estar aplicando, mostrando comportamentos, tá? A gente consegue fazer com que ele tenha um significado melhor. Se ele entender esse significado, ele vai ter mais prazer ainda em aprender. Ele vai ser mais investigativo, que é uma das coisas importantíssimas para a gente tirar ele daquela condição de recepção, né? Ele vai ser mais motivado, ele vai dar mais atenção e ele vai automaticamente criar mais memória, né? E tudo isso a gente consegue fazer porque nós temos o quê? Uma plasticidade cerebral. Nós temos um cérebro totalmente moldável, ou seja, lábil e passível de modificações estruturais com relação à parte das transmissões nervosas, tá? Estabelecimento de conexões nervosas cada vez mais fortalecidas e aprimoradas para que eu tenha, na verdade, o quê? Um processamento melhorado da informação e chegar na minha execução cada vez mais aprimoradas, ou seja, melhoradas a cada
a cada aprendizado que eu tenho. Isso vai fazer que eu tenha realmente o desenvolvimento das minhas habilidades. E se eu tiver o desenvolvimento das habilidades, eu vou acabar sendo uma pessoa competente, tá? Só uma, eu acho que acabei mesmo, tá vendo? Olha que belezinha. Só uma coisinha assim, ó, para vocês pararem para pensar, e eu gosto também muito dessa frase, e me faz pensar muito, tá? Me faz pensar com relação à parte de diversidade, vamos dizer assim. E a oportunidade que nós, professores, temos de trabalhar com gente diferente, né? Ensinar sem levar em conta o funcionamento do cérebro seria como tentar desenhar uma luva sem considerar a existência de uma mão. Eu tenho essa mensagem muito profunda da gente entender o quão bonito, o quão dinâmico, né, é o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, o quanto a gente pode e é capaz de fazer. Cada um mais, outro menos, um reage mais, outro menos aos estímulos. O que é importante quando a gente trabalha com tudo isso é a gente cada vez praticar mais, né, esse ato do ensinar, esse ato de ser docente com o aluno, é trazer cada vez mais, aprimorar cada vez mais as nossas intervenções com ele, né? As nossas aulas, a nossa interação. Então, isso me motiva muito ser professora. E eu adoro fazer todo esse movimento de ver como que ele aprende aqui, aquele aprende mais daquele outro, não, da outra maneira. Eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de observar. Isso me deixa contente, me deixa motivada, vamos dizer assim, né? Eu, aqui tem meu contato, mas a Alexandra também tem, né? O mais rápido do que até o e-mail, né? Se precisarem de alguma informação, alguma troca ou quiser alguma indicação de algum texto, alguma coisa que vocês quiserem, na verdade, eu posso estar ajudando, fiquem à vontade, tá? Nós crescemos juntos, nós estudamos juntos, o professor tem que se ajudar, tem que trabalhar de maneira colaborativa um com o outro, né? Senão, quem se prejudica, na verdade, acaba sendo o aluno. Então, o professor que troca informação, que auxilia um ao outro, quem vai trazer ganhos para quem? Para o aluno. Isso é que é importante e que é o foco nosso, né? O ato de ser professor é o quê? É o desenvolvimento do aluno. Não é a diretoria, não é o Estado, não é o município, não é nada disso. Nem o pai, nem a mãe. O foco é o desenvolvimento do nosso aluno. Isso é o importante, vamos dizer assim. Aqui tem só algumas das referências que eu usei, mas tem muitas outras que eu posso estar passando. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu vou até voltar ali para vocês terem noção dessa rede aqui, ó. Essa parte aqui que a gente chama tá pegando a parte do parietal, tá pegando a parte do occipital, do temporal, eu vi uma vez, um período atrás, mais ou menos um ano e pouco, isso é uma informação para quem trabalha com DI, um grupo de estudiosos lá dos Estados Unidos, da parte de neuro, eles estavam fazendo é como se fosse um mecanismo, tá? Um aparelhinho que ficava, não é nesse aqui, que ficava dando pequenos microchoques nessa região. Por quê? Porque quem tem problema com relação à parte de deficiência intelectual, ela tem problema no ato de receber e analisar informação. Ora mais, ora menos no receber, mas ela recebe, porém, na hora de integrar a informação, ou seja, de estabelecer e fortalecer toda essa parte de rede, de ativar a célula, ela fica só naquela regiãozinha e não ativa as outras. Então, eles descobriram
né, na verdade, estavam descobrindo, ainda tem muita pesquisa para fazer, que estimulando, eles criavam mais memória. Se eles estão criando mais memória, eles estão tendo condições para ter mais base para aprendizagem. Então, contribuiu muito para o desenvolvimento de alguns deficientes intelectuais. Mas isso era um estudo, eu não acompanhei, também pararam de publicar na revista, mas estavam fazendo, assim, uns trabalhos bem interessantes com relação à estimulação neural dessas regiões, tá? Dessa parte da rede neural de reconhecimento com os DIs. Isso é só uma informaçãozinha que me veio agora na cabeça, me lembrei dela. Ah, mas isso é... Eu vou abrir minha câmera. Exatamente o público que vocês... Eu não sei exatamente o público que se é intelectual, é TEA, acho que tudo, né? É tudo. Aqui em Mauá nós temos nós temos professor de DI, deficiência intelectual, professora de DV, uma professora de deficiência física, tenho deficiência auditiva, eu tenho os intérpretes de Libras e eu tenho professor auxiliar. Então, no ATPC de Educação Especial, tá todo mundo aí, está todo mundo misturado aí. Então, tem cada um pouquinho de uma área. Leandra, foi muito bom, fantástico. Como você falou, lógico, ninguém vai ser especialista em neurociência em apenas 2 horas, jamais. Mas foi fantástico, porque foi esclarecedor, foi muito bom, porque, assim, a gente às vezes não tem essa noção de tantas funções que o nosso cérebro faz, que ele é capaz de fazer e que ele é apaixonado pelo conhecimento. Às vezes a gente pensa, não, eu já aprendi tanta coisa, eu já li tanto livro, cansei. Não, imagina, a gente tem a capacidade, a elasticidade, né? Então, eu acho que foi maravilhoso, eu amei o ATPC, as orientações. Você fechou com chave de ouro dizendo que somos professores, precisamos uns dos outros. Isso é maravilhoso, porque realmente é essa a ideia. Como você está aí em Botucatu, eu estou aqui em Mauá, trocando informações. Às vezes, eu já fiz curso com as pessoas do Rio Grande do Sul, não interessa, o conhecimento ele é para todos. E é muito bonito, né? É muito bonita essa rede de conhecimento quando a gente consegue ampliar cada vez mais. Nós também aqui em Mauá nos colocamos à disposição. Se você precisar, tiver alguma dúvida que nós podemos ajudar, também estamos à sua disposição, viu, Leandra? Foi maravilhoso. Assim, ó, é importante a gente deixa eu tentar focar, por exemplo, o DI eu falei um pouquinho, mas se a gente pensar no TEA, por exemplo, a parte de execução, né? Como que a gente, professor que está atuando com ele, como que a gente pode ampliar isso nele? Ele tem falha nisso, nessa rede, né? Então, por isso que eu falei que são conhecimentos que eu acho que vai ajudar bastante no ato até da gente falar assim, do tá ali da mão na massa com o aluno, né? Então, parar para pensar um pouco nisso, tem que procurar as coisas, as informações. Eu sei que esses professores, né? Eu sei que você também tem esse sentimento com relação aos meus professores. Eu falo que são meus professores. Eles são super sacudidos, né? Eles são assim ativos demais, né? Procuram trazer tudo que é de bom e de melhor para esses alunos, né? Então, mas é uma coisa importante da gente estar são informações importantes para a gente poder argumentar com os demais professores, do regular, vamos dizer assim, né? Para fazer com que eles também reflitam de como é que essa criança nossa, ela funciona, né? Sim. E isso só vai trazer ganho para eles. Porque a gente também, na educação especial em si, são áreas distintas. Eu tenho professores maravilhosos aqui, especialistas maravilhosos, mas assim, a gente acaba estando tudo junto, porque ele é autista, mas também tem DI, tem 2 laudos. Ele é DV, mas é autista. Então,
às vezes, quando eu sempre comento que quando a gente faz o ATPC, eu procuro tentar conciliar todas as áreas. Por exemplo, os intérpretes de Libras. Eles são intérpretes, ok. Só que, assim, a criança é surda, precisa de um intérprete, mas ela tem Down, mas ela tem autismo. Então, eu acho que esses nossos ATPCs aqui, né, que a rede em si está proporcionando para os profissionais da educação, eu acho que tem enriquecido muito nesse sentido, porque às vezes você é de uma área, mas você acaba tramitando nas demais. E eu falei, a gente entendendo esses princípios de como o cérebro funciona, de que forma, lógico, não somos especialistas, mas temos uma noção, podemos estudar. Eu, pelo menos, já apaixonei, eu já preciso de uma pós-graduação nessa área, porque eu já sou uma que me apaixonei. Eu terminando os cursos aí, eu já vou atrás. Eu acho que esses professores não querem perguntar nada, não achei tão estranho isso. Ou eles não entenderam nada ou entenderam tudo. Eu acho que eles estão tímidos também, viu? Pode abrir a câmera, levantar a mão. Semana passada estava tão bom, a gente teve uma boa discussão. Pode abrir a câmera e levantar a mão. Hoje. Eu sei que é muita, assim, é muita informação, na verdade, né? É muita informação. E eu corri, porque eu sei que não ia dar tempo. Boa tarde. Alguém está me escutando? É a Valéria falando. Tudo bem, Valéria, estamos ouvindo, pode falar. Tá. Então, deixa eu falar. Eu acho que eu entendi mais ou menos assim, eu vou colocar, pelo que a gente está vivendo hoje, né? No caso do Covid, que você fala da neuroplasticidade do nosso cérebro. A pessoa, ela tem que reaprender a respirar, né? Essas que estão internado. Então, tem que ter estímulo para isso, né? Eu digo porque eu tô com um cunhado que está internado com Covid e ele está muito triste porque está lá, porque ele é muito agitado, sabe? E ele não quer fazer fisioterapia, não quer fazer nada. Então, para motivar ele, o que a gente fez? A gente fez um monte de cartinha, levou no hospital, pediu para entregar e ler para ele, e quando foi ontem, ele resolveu fazer. Então, eu acho que isso é um incentivo também, né? Eu tirei o que você falou, colocando porque a gente está vivendo hoje. É a motivação que ele está tendo. Então, se ele está motivado, ele tem um objetivo. Porque ele não queria fazer mais nada. Nem aprender a respirar novamente ele queria. É uma boa associação mesmo. Você deu o estímulo. Eu não sei se tem a ver, né? Não, se você parar tudo, na verdade é um processamento assim, né? Ó. O estímulo foi as cartas. Você acabou fazendo com esse estímulo, motivando ele, trazendo uma das redes que é a parte efetiva à tona. Essa aí vai acabar ativando as outras, de planejar e executar a ação, que é aprender novamente a respirar por conta de todo o processo que ele sofreu, né? Pelo Covid. Isso é uma coisa bem interessante. Tudo, na verdade, se a gente parar para pensar, a gente consegue encaixar, entendeu? É verdade. Eu gostei muito. Eu fiz já uma pós em neurociência da aprendizagem. Eu gostei bastante também quando eu fiz. Faz um tempinho já. Mas aí eles focam mais na aquisição da leitura, da aprendizagem. Da escrita, da leitura, né? Do raciocínio lógico, matemático. Isso. A pós normalmente leva a esse lado. Magali, acho que queria falar alguma coisa. Desculpa, Valéria, terminou? Não, é isso. Vou procurar aqui onde fecha meu microfone, porque eu já nem sei mais. Fica tranquila. Magali, queria falar alguma coisa? Magali, pode abrir a câmera. Acho que ela abriu, não sei se foi sem querer. Eu nem percebi. Não, eu abri só para vocês me verem. Ah, que bom! É verdade, elas nem abriram a câmera para eu ver elas, né? E tem eles também, né? Se eu não me engano. A Edmara levantou a mão. Quem? Edmara. Oi, Edmara. Abri a minha, eu sou a Valéria, dos cabelos cacheados.
Olá, tudo bom? Ó, a pergunta que eu queria fazer, né, para Eliandra... a Juliana vai falar agora? Não, pode falar, Edmara. Tá. Então, a pergunta que eu queria fazer para Eliandra é sobre a plasticidade neural, né? Que são o cérebro, ele tem o sistema, né? E quando a gente aprende, a gente quebra esse sistema e começa um outro. Isso significa, Eliandra, que a gente, quando tem os novos desafios, a gente tem que realmente ir ao encontro desses desafios para poder criar um outro sistema de aprendizagem, de conhecimento, é isso? Mais ou menos assim, desculpa, Edmara, né? Edmara, é assim, ó, a neuroplasticidade é a capacidade que a gente tem de ativar cada vez mais células, né? Estabelecer cada vez mais conexões nervosas, aprimorar cada vez mais essas redes, tá? Os desafios, o que ele vai fazer? Ele vai acionar isso, então ele vai estar ajudando a toda essa modificação que acontece. Tá? Quando o cérebro é desafiado, ele vai procurar a resposta. Entendi. Então, você vai auxiliar bastante com relação a essa parte de neuroplasticidade. Ok. Então, eu estou fazendo... Você vai acabando ativando, quanto mais você ativar, mais ações, vamos falar assim, mais objetivas, mais coerentes você tem. Né? Porque você vai acabar movimentando várias áreas cerebrais, ou seja, você vai juntar todas as funções executivas cerebrais para poder dar uma resposta. Nossa, muito legal. Então, eu estou fazendo agora pós em deficiência intelectual com físico e psicomotora, né? Psicomotora. Então, está sendo muito legal porque está abrangendo toda essa parte de DI, né? E realmente tem sido bem interessante, mas eu achei também interessante, né? E até gostaria que você desse algumas orientações para a gente poder também estar, assim, galgando, né, esse caminho que é muito bom, né, de estar aí trabalhando com a criança, né, com deficiência intelectual, né? É muito rico, né, para a gente, e também a descoberta que você vê na criança, né, quando você trabalha com ela e vê assim, como ela aprende, o que você é de instrumento para isso, é muito bom. Eu acho muito rico, né? Eu sou uma pessoa meio suspeita. Eu gosto muito das outras deficiências, autismo, gosto muito, né? Eu gosto do TEA, mas eu, com intelectual, eu sou muito grudenta. Eu gosto muito, porque uma coisinha desse tamanhinho, para mim, é um ganho enorme, né? Então, eu gosto bastante da área do intelectual. Ok, então obrigada pela resposta, tá? E realmente foi um prazer, um presente para a gente, esses 2 dias, né, que a gente teve aí de ATPC, com toda essa bagagem, todo esse conhecimento que as meninas trouxeram para a gente através de você. Muito obrigada, viu? E qualquer coisa vai depois vindo novamente, né, que a gente sempre quer aprender assim. Sim, é só a gente pensar. Obrigada. Obrigada. Eliandra, olha, aí é 2, viu? Porque eu também, a minha área principal é o DI, né? Lógico que, como PCNP, a gente tem que trabalhar, tem que se debruçar sobre as demais deficiências, ter o mesmo cuidado, mas de coração, o DI aqui também bate mais forte. A gente acaba se apaixonando, né, por todas, na verdade, mas sim. É que eu acho que eles são tão negligenciados, tão taxados, né? É histórico isso. Então, para mim, ver o desenvolvimento deles é uma coisa muito importante, muito bonita. Me faz crescer muito. Sim, a gente passa por vários preconceitos e tudo. Eu nunca esqueço de uma frase em escolas, né, trabalhando numa escola, mas ela é tão bonita, mas é tão burra por causa da deficiência intelectual. Então, é uma falta de respeito, que às vezes a pessoa olha a fisionomia e acaba desmerecendo. Então, são tantas situações, como muitos professores aqui também são de sala de recurso, aliás, todos, sabe, dessas situações. Então, são taxas, são rótulos que é muito complicado para a gente, né? Nós ouvirmos esse tipo de rótulo, né?
É muito difícil. Eu trabalho, além do Estado, eu trabalho na PAI. E, assim, é o que eu mais tenho dificuldade, eu trabalho com todo tipo de criança lá. E o deficiente intelectual me incomoda, assim, porque se você olhar, são crianças normais, que têm as suas dificuldades, e as pessoas aí fora não entendem. E a gente encaminha muita criança para o mercado de trabalho, e eles sofrem muito preconceito, e acaba, às vezes, sendo mandado embora, porque lá dentro não tem quem faça esse meio de campo, esse trabalho, esse entendimento. É muito angustiante isso. Concordo. Tem que ter todo um preparo, né? A sociedade ela não está preparada, na verdade. Mas isso aí é o problema da nossa configuração de sociedade, né? Não dá valor para o outro, não entender o outro. A gente perdeu muito isso, né? O ser humano está perdendo cada vez mais. Empatia, é a palavra do momento, mas isso não Mas existe. ninguém pratica de verdade. Verdade, infelizmente. Mas é assim, o gente, que acho cabe que a eu nós. preciso encerrar pelo menos a gravação. A gente pode continuar aqui no bate-papo, mas eu preciso encerrar a gravação. 34, né, Thaís? Desculpa. Gente, Imagina. muito obrigada. Eu só vou encerrar a gravação desse nosso ATPC de neuroaprendizagem com a professora Eliandra. Foi um prazer, de Botucatu. Teve conosco 2 ATPCs. Eu agradeço grandemente, professora. Como eu repito, precisou da gente aqui em Mauá, estamos unidos pela educação, como você mesmo deu uma excelente aula sobre esse tema. Muito obrigada a todos pela participação e uma boa tarde, até a próxima.